Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria, satisfação estar aqui juntamente com todos na classe dos obreiros. A gente sabe que estar à frente para ensinar, para pregar, é uma responsabilidade grande. Ainda assim diante de homens de alto gabarito, que ensinam a palavra do Senhor. É uma responsabilidade grande, eu sou ciente disso, mas ao mesmo tempo eu me alegro porque cumpre-se a palavra do Senhor a meu respeito, né? De um dia estar sentado no meio dos príncipes, e aqui estão os príncipes de Deus, aonde Deus tem capacitado, tem responsabilizado para ser representantes do reino, né? Então, nós vemos aqui que diante da obra do Senhor, do chamado do Senhor, a gente tem que enfrentar dificuldades, né? Desafios, e sabemos que nós só colocamos-nos como um vaso, um instrumento do Senhor. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos leva, porque a igreja é dele, a obra é dele, e a instrução que vem também é dele, pela sua palavra. Então, fiquei muito feliz e um tanto também preocupado quando o Orion fez essa convocação, né, para estar aqui na classe dos obreiros, ainda que a gente já tenha vamos dizer assim, um costume de estar lecionando nas congregações, mas cada lugar é um lugar diferente, né? Mas, contudo, vamos aqui glorificar o nome do Senhor por tudo. Louvar a Deus pela vida de cada obreiro, pela vida de cada um dos irmãos aqui presente, nosso pastor que está aqui. Agradeço a Deus e a Ele por Pedrito estar confiando na liderança desse trabalho, né? Para convidar pessoas para estar trazendo um tijolinho, né? Nós somos aqui como construtores, ajudando na construção desta obra, que é a Igreja do Senhor. Então, estamos diante de um tema na lição de número 5. A lição de número 5 que nos diz a missão da Igreja de Cristo. A missão da Igreja de Cristo. Nós voltamos um pouquinho no trimestre passado, né? Nós vemos o trimestre falou a respeito de missão, né? Missão local, missão transcultural, onde abordou também sobre a janela 1040, a necessidade grande que tem ali de se pregar, né? A mensagem aonde não chegou ainda a muitos povos. Então, aqui nesse tema, a missão da Igreja de Cristo traz mais uma vez à tona a necessidade de cumprir, né? De cumprir este ide do Senhor Jesus. Porque chamamos que a missão está dentro da grande comissão. Quando o Senhor Jesus diz: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, isso não é uma sugestão, isto é, vamos dizer assim, uma ordem, dada a necessidade de que o seu reino viesse a ser implantado na terra. E ainda não fisicamente, mas vamos dizer assim, no coração de cada um. Quando Jesus pregava, anteriormente, João Batista, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus proclamava, pregava, ele dizia: arrependei-vos, porque está entre vós o reino dos céus. Então, nós vamos observar aqui
nos textos sugestivos aqui da lição, a leitura bíblica em classe, Marcos 16, 14 ao 20, e também Atos 2, 42 ao 47, são dois textos que falam a respeito disso. Quando Jesus, já depois de ter sido ressuscitado, ele começa a aparecer. Ele começa a aparecer às mulheres, aos discípulos, e aqueles iam levando a mensagem, dizendo: ó, o Mestre ressuscitou. O Mestre ressuscitou. Mas muitos deles não acreditavam. Não acreditavam. E por que não acreditavam? Ainda estava muito recente, né? O impacto, acredito que muito forte. Então, quando Jesus aparece para eles, para todos eles, ele coloca à tona isso, essa incredulidade deles. Por que vocês não creram? Por que vocês não creram? Por que Jesus enfoca isso? Esse crer? Porque era a necessidade deles, como apóstolos, ainda como discípulos, eles tinham que aprender isso. Que o crer era necessário. Eles tinham que crer para proclamar. Né? Como é que vai anunciar uma coisa ou algo que a pessoa não crê? Então a função deles era anunciar a ressurreição de Cristo. E eles não estavam acreditando ainda de pronto na mensagem da ressurreição. Então eles tinham que crer, e Jesus chama eles a atenção, diz: olha, por que vocês são incrédulos se não acreditaram na mensagem? Então, aí Jesus já começa a falar, o escritor aqui, Marcos, ele fala: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntos, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aí continua, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, eles tinham que convencer. Para eles convencer alguém, eles tinham primeiro que ter dentro deles essa certeza do Cristo ressurreto. Então, e só para ter base aqui, para nós entrarmos já nos itens da lição, o texto 2 de Atos, aqui, Atos 2, 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, observamos aqui a estrutura sendo feita, agora eles crendo, eles receberam agora e creram que Jesus já estava ressuscitado, porque ali os 11 estavam juntos quando Jesus aparece para eles. Agora no Atos 2, nós vamos observar que eles estavam agora tanto crendo, que eles estavam perseverando, persistindo naquilo que eles tinham recebido, que eles tinham acompanhado desde a sua chamada para ser seguidor, quando Jesus sai convocando eles para fazer parte do colégio apostólico. E eles agora, vendo toda a trajetória dos 3 anos e meio que Jesus teve com eles, instruindo eles, e exatamente por isso que Jesus chama eles a atenção. Porque em vários momentos, em alguns momentos, Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja retirado. Ele falou para eles que ele haveria de ser entregue aos ímpios, aos malfeitores, e haveria de morrer, mas ele haveria de ressuscitar. Por isso que Jesus chama eles a atenção. Então, aqui no capítulo 42 de Atos, nós já vemos eles tanto crendo, como eles perseveravam. Eles perseveravam. Esse perseverar aqui é enfrentar as barreiras, as dificuldades que surgem na caminhada do servo de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. Então, nada
tirava eles do foco. Eles estavam unânimes aqui, né? E cada um havia o temor e muitas maravilhas e sinais se faziam por eles. Aqui já vemos o resultado do crer de verdade. Aí nós vamos ver, só para endossar o que o apóstolo escreveu aqui, o escritor Marcos, ele disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, aqui, nós vemos aqui o que Jesus disse para eles, o resultado que seria, né? Então, é para os que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Acontecerão milagres extraordinários através de vocês. Então, nós vamos observar, já entrando aqui nos itens da lição, primeiro ponto aí, pregação e instrução. Pregação e instrução. Nós aprendemos no trimestre passado que para se pregar o evangelho, que foi que Jesus falou? Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Porque, irmãos, pregar, falar de qualquer uma outra coisa, muito simples, muito fácil, né? Ser um jornalista, anunciar fatos do cotidiano é muito fácil. Agora, pregar o evangelho, Jesus disse: olha, vocês precisam ficar em Jerusalém e não saia daqui até que do alto seja revestido de poder. Vocês precisam deste poder, porque a obra não é de vocês, a obra é do Senhor, a obra é de Deus. E é Ele que vai capacitar vocês para este trabalho. Então, nós precisamos entender isso. E nós vemos mais à frente dizendo que eles seriam testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, irmãos, a pregação aqui e a instrução, proclamando as boas novas, né? Proclamar. Aqui no outro ponto, o objeto da pregação. Nós vamos aqui, para ganharmos tempo, a proclamação é uma anunciação, é como um arauto, vai anunciar a vontade de um rei. Ele vai apregoar aquilo que o rei quer, ou passou para que ele pudesse transferir. Então, Jesus transferiu para os apóstolos a responsabilidade de anunciar o reino. Assim como João Batista tinha anunciado, Jesus anunciou, os apóstolos anunciaram, a igreja primitiva também anunciou, e nós também, a igreja contemporânea, temos essa responsabilidade. Não ficou só lá para eles no passado. Estamos vivendo a continuação da igreja até que Cristo venha, porque temos essa promessa que Ele virá, arrebatar a sua igreja. E enquanto esse evento não acontece, a responsabilidade continua. Então, proclamar o quê? Falar o quê? Anunciar o quê? Então, tem que ter o conteúdo. E o conteúdo do evangelho, como se diz, o evangelho de boas novas, boas novas é exatamente Cristo. Cristo é a boas novas, porque Ele veio, né? Ele veio, se tornou carne,
e ele veio com uma missão de resgatar homens e mulheres para o seu reino. Então, nós observamos que aqui o conteúdo da mensagem tem que ser cristocêntrica. Tem que ter Cristo no centro da mensagem. É que o autor está trazendo para nós nessa manhã, e que Cristo exige, aleluia, de todos os proclamadores, todos os anunciadores do Evangelho. Não pode se embasar em outra coisa. A sustentação e o resultado só vem se a mensagem for sobre o Cristo. Então, o objetivo da pregação, o outro termo usado com muita referência no Novo Testamento para se referir à grande comissão da igreja é evangelizou. Este verbo ocorre 54 vezes no Novo Testamento, e o seu sentido é de trazer as boas novas, pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto das mensagens não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Então, é o que nós acabamos de falar. Nesse sentido, os cristãos primitivos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui que naquele tempo já existia a necessidade de ser a mensagem cristocêntrica, e muito mais agora, quando se surge tanta coisa, tantos movimentos trazendo inovações e deixando de lado o verdadeiro evangelho. Então, a igreja do Senhor, nós observamos que na lições passadas, nós observamos ali as características da igreja, a origem da igreja, o que marca a igreja, qual é o sinal que vai identificar a igreja de verdade na terra. Então, ela tem que ter genuinamente a sua sustentação na palavra. Da mesma forma, anunciar a palavra, e o centro dessa palavra, deste evangelho, é Cristo. Então ela tem que ser cristocêntrica. Muito bem. Ao terceiro, aí do primeiro ponto, subponto, discipulando os convertidos. Pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão de lado, aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é ensinar os que estão do lado de dentro. O verbo discipular, do grego mateteu, ocorre somente 4 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo discípulo, do grego matetés, ocorre 261 vezes. O sentido é o de alguém instruído ou treinado em alguma coisa. É o termo usado em Mateus 28, 19, para designar a grande comissão. Ide ensinai a todas as nações. Na verdade, Jesus estava dizendo, ide e discipulai. A igreja não é formada apenas por crentes. A igreja é formada por discípulos. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outrem o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então, nós observando aqui essa lição, ela vai no sentido
O que Jesus falou, ide pregai, proclamai. Agora, aqueles que aceitaram, que vieram de fora para dentro da igreja, a responsabilidade agora de que essas pessoas sejam ensinadas. Né? Sejam ensinadas. E para isso Deus levantou homens e mulheres com a capacidade de ensinar os dons que Deus deu para que essa pessoa tivesse uma perspicácia maior e pudesse ensinar os novos que vinham chegando. Só que aqui nós abrimos um parênteses para falar a respeito da predisposição, a predisposição daqueles que chegam para aprender, como também a predisposição daqueles que estão aqui para ensinar. Lembro-me quando aceitei a Jesus, eu já tinha curiosidade, já tinha uma Bíblia em casa. Só que eu li e não entendia, não compreendia os textos. E tinha a necessidade de que alguém ensinasse, me explicasse como foi ali, né? O eunuco precisou de que Filipe o instruísse a respeito daquele texto. Então, aqui, nós observamos que hoje, não sei, por causa da situação do que o mundo está, as pessoas chegam e parece que já não tem mais aquela disponibilidade, aquela vontade, aquele desejo de aprender. E como é que vamos ensinar se não tem alguém que está disposto a aprender? Eu lembro que no início da minha fé, tem um senhor que é conhecido, muitos aqui conhecem, o pai do meu comandante. Ele colocou debaixo do braço, ele levava para a casa dele e nós passávamos o dia todo lendo Bíblia. Chegava a hora do almoço, eu queria ir para casa e disse, não, irmão, nós temos um almoço aqui, é simples, nós vamos almoçar. Nós almoçávamos ali e continuava. Da mesma forma, quando eram os sábados, ele convocava a mocidade, ele como conselheiro da mocidade, chamava para dentro da igreja, e ali nós tínhamos consagração, leitura da palavra. Certo é que ali estava as duas vontades. A vontade de quem queria transmitir o que tinha aprendido e a vontade de alguém que estava ali querendo aprender. Tem que ter isso. Tem que ter essa contrapartida de ambos os lados. Aqui na sede nós observamos que é bem... Não estou aqui para criticar, né, pastor? Mas nas congregações muitas vezes a gente vê isso, sabe? As pessoas não têm parece que já aprenderam tudo. Isto é deixar de ser discípulo. Não, acha que não precisa mais aprender ou que já sabe tudo. E não é assim. Enquanto nós estivermos nessa terra, por mais graduado que nós sejamos dentro da palavra ou em outros setores, nós temos que estar sempre dispostos a aprender. Porque quando nós fechamos a porta do aprendizado, nós estamos fadados ao fracasso. Então, irmãos, aqui nós aprendemos aqui que é necessário. Vou tomar aqui um pouquinho de água. Então foi preciso lançar a rede. Foi lançado a rede, a proclamação. Trouxeram para dentro. Agora, a lapidação. Quantos de nós... Eu só vou fazer uma pergunta aqui. Quantos dos irmãos nasceram no Evangelho aqui? Só um? Tem outros ali que já nasceram no Evangelho. Os que não nasceram no Evangelho vieram aqui com uma madeira bruta, cheia de nó, todo torto. Uma pedra bruta precisando ser lapidada, né? Precisando ser lapidada.
E como é que vai acontecer essa lapidação? Aí Jesus já tinha preparado homens. Nós vemos aqui a preocupação deles quando a igreja começou a crescer, começou as críticas, né, as necessidades sociais das viúvas. E aí surge a diaconia, o diaconato. Por quê? Porque eles disseram, não, nós não podemos largar a palavra, nós não podemos deixar de dedicar a palavra para atender às mesas. Vamos criar aqui um concílio, vamos levantar homens aqui cheios da graça do Espírito Santo, sabedoria, para fazer esse trabalho. Então, essas pessoas que eram os apóstolos, eles precisaram de aprender, eles fizeram 3 anos e meio de faculdade com Cristo, presencial, né? E ali eles aprenderam para instruir aquelas pessoas que estavam vindo, estavam chegando. Hoje não é diferente. A igreja continua sendo a mesma, o Cristo é o mesmo. As pessoas que têm mudado, mas Deus tem dado para a igreja dons, e estes dons é uma capacitação, né? É uma capacitação que nós deveremos cada dia buscar e preservar em nós, através da dedicação, aquele que é, como diz o apóstolo Paulo, que é chamado para ensinar, que haja dedicação naquilo. Porque ensinar, irmãos, não é fácil. Aqui, quando se diz ensinar, o discipular também, entra outro detalhe, que não é somente por palavras. Não é somente por palavras, porque quem vem aprender, ele está olhando, está se espelhando naquele que está ensinando. Então é necessário que essa pessoa que ensina tenha uma estrutura, verdadeiramente tenha passado por uma transformação de vida e seja moldado por Deus, por dentro e por fora. Tenha um caráter onde as pessoas dizem, aquele verdadeiramente é um servo de Deus. Aquilo que ele prega, ele vive. Então, não é somente por palavras ensinar a palavra, mas muitas vezes nós ensinamos no nosso silêncio, né? As pessoas estão nos observando. Às vezes, uma pessoa que nunca teve uma oportunidade ali na frente, nunca cantou um hino, mas com a vida dele transformada, né? Um exemplo aqui não é para glorificar o homem, mas foram 2 pessoas que eu vou citar aqui. Nós tivemos convivência no nosso início de fé. E que ainda hoje vale muito a pena a gente ter conhecido. Pedro Coutinho e a sua esposa, que é os genitores do nosso irmão Cláudio. Ele nos ensinou muito. Nós trabalhamos juntos e ele nos ensinou muito. Irmã Firmina, aquela mulher calma, não era de muitas palavras. Não era de muitas palavras, mas a gente via nela algo sobrenatural, algo de Deus na vida dela. Não precisava de muitas palavras. Isso faz com que aquelas pessoas que vêm, sejam atraídas por aquilo ali, queira ser, né, como aquela pessoa. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então tem que ter durante a vida, eu não menosprezando aos demais, que todos admiram demais da conta, mas teve um obreiro aqui na nosso ministério que eu me espelhava muito nele. Natanael. Trabalhava nos Correios. Então, ele foi nosso dirigente, um homem de palavra firme, um homem exemplar, podia estar caindo, dizer assim, na palavra, podia estar caindo um dilúvio, mas ele chegava lá com empurrando a sua bicicletinha,
e entrava na igreja, ele não falhava e nem atrasava no seu compromisso como pastor, como liderança ali. Então isso é aprender, isso é de discipular. Às vezes ele nem estava sabendo que estava dando resultado para uma vida, para uma pessoa. Ele estava me discipulando, estava me ensinando alguma coisa. Então isso é importante no nosso cotidiano, como igreja do Senhor. Nós observamos que essa força centrífuga que foi a que levou a mensagem, que hoje ainda leva, que não parou. Da mesma forma, essa força é centrífuga, ou seja, ela está agindo ao mesmo tempo. O que é isso? A força centrífuga é a que age de fora para dentro. Da mesma forma, a força centrífuga, ela age de fora para dentro e a outra age de dentro para fora. Então está continuamente essa força que é dada de Deus, é dada para a sua igreja, para cumprir o seu papel aqui na terra. Muito bem, meus irmãos. Agora vamos ao ponto 2. Adoração e edificação. Adoração e edificação. Tudo está dentro da grande comissão, irmãos. Está dentro da grande comissão. Essa grande comissão aqui, ela é mais interna, vamos dizer assim. É para a igreja, no seu convívio, na sua forma de aprender, agir e se comportar, tanto diante de Deus, quanto diante dos irmãos, dos membros dessa igreja. Adoração e edificação, uma comunidade adoradora. Vamos aqui ler um pouco. No texto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para sentarmos unicamente no Senhor. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. A adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Quando se fala em adoração, nós vamos aprender. Muitas vezes, as pessoas acham que adorar é somente aprender um hino, né? Aprender um hino e cantar. Não é só isso. Adoração que envolve algo muito mais profundo. Adoração tem que ter algo mais puro, mais, vamos dizer assim, uma dedicação maior. A adoração não se adora somente no lugar, não é só na igreja. Adoração vamos dizer assim, uma postura contínua que nós possamos fazer ou estar nesse ato de adoração aqui na igreja, andando na rua, no nosso trabalho. É o que nós já frisamos um pouco ali no sentido do exemplo. Quando nós estamos fazendo o bem, estamos fazendo o bem a alguém, nós estamos adorando a Deus. Quando nós estamos cumprindo com a palavra do Senhor, nossas vidas, sendo um bom crente na pessoa bendita de Jesus, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos fazendo com que o bom nome de Cristo seja glorificado na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, nós vamos observar que a adoração é como se fosse um serviço que nós vemos no exemplo bem claro,
lá no, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, a liturgia ali do culto era diferenciada. Exigia muito esforço, muito trabalho para se prestar, vamos dizer assim, uma liturgia do culto. Tinha sacrifício. Era necessário trazer, imolar. E por trás de tudo estavam os organizadores. Não vou entrar aqui em detalhe, porque os irmãos acredito que sabem que para se manter o templo em ordem, funcionando, até o grupo dos lenheiros tinham para trazer a lenha para manter o fogo aceso ali no altar. Tudo organizado, tudo nos seus mínimos detalhes. Isto representa o quê? Isto quer dizer que não é tão simples falar, vou adorar a Deus. Não é só pegar um hino e dizer, vou cantar um hino, já estou adorando a Deus. Primeiro, tem que ter algo. Tem que ter o essencial. Tem que ter a dedicação. E nós vamos ver aqui, como nós já lemos aqui, adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no momento do culto, público ou privativamente. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Esse é o sentido do termo grego lateia. Conduzindo como adorar. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo em santificação, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Né? Então, é apresentar com sabedoria. Racional é todo momento, todo instante deve-se estar adorando a Deus. Não é esporadicamente ou momentaneamente. Este é o sacrifício que agrada a Deus. Uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodemer, traduzida como edificar, é usada no seu sentido literal, de construir um edifício e, metaforicamente, no sentido de crescimento espiritual. No primeiro sentido, é usado por Jesus em referência a essa edificada, em referência à casa edificada sobre a rocha, Mateus 7,24. E no segundo sentido, em Efésios 4,12. Nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, para a edificação do corpo de Cristo. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. Assim, quem fala em línguas, em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. Contudo, não edifica a igreja. Quem não entendeu o que foi dito. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem, a edificar uns aos outros. Uns aos outros. Então aqui é o processo contínuo, né? A edificação vem através de pessoas que Deus tem dado ministérios, que Deus capacitou para edificar. Jesus disse que a casa edificada sobre a rocha, ela permanece firme,
ainda que venha os vendavais, ainda que venha as tempestades, ela vai continuar firme. Porém, se ela não estiver sobre essa rocha, os ventos vão bater, vem as enxurradas e ela vai cair, grande é a queda. Por isso, a necessidade dessa edificação, edificado no lugar certo, na hora certa, no momento certo, por pessoa certa. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então, edificarei a minha igreja e a porta dos infernos não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, aqui a necessidade de estar estruturado, está fundamentado. E Deus não deixa nada, todos os detalhes. Ele começou essa construção, já começou e delegou a pessoas, a homens, para continuar essa edificação, para continuar esse edifício. E esse edifício, cada dia, conta com cada homem, com cada mulher que ele tem capacitado para assim fazer. Então, nós vemos o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, capítulo 4 e o 12, ele mesmo foi quem deu esses ministérios, esses ministérios, esses dons, para quê? Qual era o significado desses dons? Era para a edificação, para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, da sua igreja. Então, observamos aqui que o caminho continua. Só recapitulando, foi necessário proclamar a palavra, o evangelho, Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, primeiro foi preciso que alguém que pregou, foi preciso eles primeiros crer, para convencer outros crerem e vir ao encontro do Senhor. Depois, estes que vieram, vieram para o discipulado, disposto a aprender, para ser transformados. Agora Deus levanta homens para edificar, ou seja, ensinar essa igreja, ensinar, conduzir, colocar tudo no seu devido lugar. A organização veio de Deus, cuidou disso tudo. Agora, ele delegando aos homens, iniciou-se com o próprio Cristo ali, dizendo que ia edificar esse edifício e que a porta do inferno não ia prevalecer. Essa igreja continua crescendo, continua sendo edificada. Então, até que ele venha buscá-la para estar consigo continuamente. Vamos ao terceiro ponto. Tenho até que hora, irmãos? Então, estamos dentro do tempo. Terceiro, comunhão e socialização. Comunhão e socialização. Agora, irmão, a fé, o convívio. Primeiro, nós sabemos que ela tem que ser demonstrada verticalmente, O contato primeiro tem que ser com Deus. Mas, se nós formos observar, se nós não tivermos essa fé horizontal que é entre nós, essa fé não vai ter acesso a Deus. Como diz o apóstolo João, se tivermos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns para com os outros, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então nós vamos observar aqui que comunhão é estar lado a lado, andar em comum acordo um com o outro. Aí nós vemos aqui a socialização, a convivência, irmão, da igreja no dia a dia. Nós observamos que aonde tem pessoas, tem dificuldades. Sempre tem a necessidade de ter um líder,
pastor ontem falou muito bem claro que sobre a liderança de Moisés, ele necessitou ter alguém que ajudasse ele porque ele não estava dando conta. Repartir, né, as lideranças, porque não é fácil liderar, conduzir pessoas. O convívio, irmão, do dia a dia é que se descobre quem é a pessoa. Às vezes os irmãos me veem na rua, somente em determinado ponto, o irmão me conhece daquela forma, mas o convívio, se você for para o dia a dia meu, você vai descobrir quem sou eu de verdade. Então a convivência entre essa socialização é necessário que esteja. Aí nós vamos ler aqui, a fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva estava na comunhão. A palavra grega koinonia, produzida aqui como comunhão, ocorre 19 vezes no Novo Testamento. E o seu sentido literal de parceria, participação e comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. É o versículo que eu citei agora há pouco. Onde não há comunhão, entre os crentes também não há igrejas solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Né? Uma outra pergunta aqui aos irmãos. Quem já morou em condomínio? Acho que ninguém, né? Também não. Mas o que eu quero dizer com isso? Alguém que já nos transferiu, como é morar em um condomínio, diz que ali é muita gente que mora num determinado lugar. As pessoas se veem todo dia, mas não se conhecem, não tem aquela intimidade. Às vezes chega um, outro sai, vai embora. Às vezes não tem aquele convívio, não tem aquela interação. Né? Não tem aquela interação, não tem aquela intimidade. Então a igreja, comparada com essas duas coisas, esses dois edifícios, condomínio ou casa, a igreja tem que ser comparada à casa. Porque a casa é onde as pessoas têm uma aproximação. Ele sabe quem chega, quem sai. Porque isso faz com que as pessoas que chegam, que é notada, que é recebida com, vamos dizer assim, com alegria, com um abraço, com bem-vindo, ele vai se sentir em casa, né? Vai se sentir aconchegada. Ele não vai se sentir excluída. Então, por isso, irmãos, que a igreja houve a necessidade dessa comunhão primeira, fraternal. O que é fraternal? Isto tudo tem que estar enlaçado por um laço chamado amor. O amor fraternal, amor de irmãos. Então esse laço não pode se romper, porque se ele se romper, as pessoas vão se fragmentar. Este elo de ligação que precisa ter a igreja como representação vamos dizer assim, do corpo, que são muitos membros trabalhando em um objetivo. Ela não pode estar desfacelada. Ela tem que estar ligada pelo amor fraternal, como estrutura o amor central. Cristo Jesus tem que estar nas nossas vidas. Porque se não tiver, irmãos, como é que nós vamos ter amor? Cristo é quem planta em nós este amor fraternal, este amor de irmãos, que nós vamos desejar sempre
o bem para aquela pessoa, orar por ele, querer querer aquela pessoa perto, né? Abraçar, comunicar a necessidade. Nós vamos ver mais na frente. Então, é preciso ter essa estrutura, a fé na esfera fraternal, a unidade e fraternidade. Porque Jesus orou lá na sua oração, né? Lá em João 17, ele disse que orando não só por aquela igreja, por aqueles irmãos que ele teve, mas também por aqueles que ainda haveriam de ser salvos. E estamos incluídos nessa oração. Ele disse que para que eles sejam um assim, ó Pai, como eu e tu somos, né? Para que todos tenham esse objetivo de ter uma unidade em fraternidade, ou seja, uma unidade com amor fraternal. Estar em Cristo, estar no Senhor Jesus, com o amor com que Ele nos amou. Nós observamos que se nós fôssemos ser amados por Jesus, porque éramos bons, esse amor não nos alcançaria nunca. Mas Ele nos amou primeiro, nós ainda sendo pecadores. Então, se nós olharmos para essa visão, pela a ótica de Cristo, nós jamais vamos desprezar alguém. Nós vamos ver o exemplo ali, Jesus falando do bom samaritano. Que alguém saía de Jerusalém, foi assaltado e foi ali muito judiado. E passou os levitas, passou o sacerdote, o levita, e passaram de longe. Porém, o samaritano veio, pegou aquela pessoa, tratou ele ali, o que podia fazer de emergente, colocou sobre o seu animal, levou para a instalação, e ali ainda disse: olha, aqui está o dinheiro, que você escolhe dele, e quando eu voltar, se ele gastar além do que eu deixei, nós o acertamos. Estas eram as palavras. Então este é o cuidado de Cristo para conosco. Agora, a relação e a comunhão fraternal precisa ser reproduzida da mesma forma. Este é um ensino que Cristo está trazendo para nós. Nós devemos reproduzir aquilo que Ele fez por nós, devemos fazer pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Então, aqui já partindo para a parte final, a fé na esfera social, a fé cristã também precisa de ser expressa na esfera pública. Ele tem o seu lado social. Se por um lado, o substantivo grego koineia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda, contributiva e partilha. É usado por Paulo com este sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do Evangelho. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus. O exercício da fé cristã na sua integridade. A igreja, portanto, não pode exercer a fé de maneira pública, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Jesus ressaltou este fato. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para este fato. Então aqui é muito claro e explícito quando a igreja primitiva dizia que eles viviam na oração, né?
em comunhão, em oração e no partir do pão. Eles tinham tudo em comum. Eles atendiam de verdade a necessidade daqueles que eram menos favorecidos. Eles estendiam a mão. Ele não só dizia, vai em paz e tudo bem. Ele via a necessidade e atendia à necessidade uns dos outros. Então, irmãos, aqui nós aprendemos muito que Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele edificou, comprou para si povo, nós podemos dizer pela palavra zeloso, especial de boas obras. Porém, para que isso venha acontecer, nós precisamos estar perseverando na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Eles não saíam da palavra do Senhor. Então, estar dentro da palavra e não somente ser ouvinte ou só de palavra, mas precisamos aprender e praticar no nosso dia a dia. É isso que nessa manhã nós temos aprendido, que temos que ter fé acima de tudo. Temos que ter fé acima de tudo, em todo sentido da nossa vida, porque é a sustentação para a nossa vida como parte, como membro desta igreja. Temos que ter fé. Essa fé, ela faz um grande movimento na nossa vida. Ela faz acontecer o sobrenatural na nossa vida. Com a fé nós acionamos os céus, mas também, através dessa ação, podemos acionar a terra, os homens, as pessoas, os corações endurecidos, os corações individualistas, né? Vamos dizer assim. No mundo que nós estamos vivendo, a individualidade tem sido grandiosa, mas na igreja de Cristo, na igreja que é centrada na palavra de Deus, ela não pode ser individualista, ela tem que ser parceira. A igreja, os seus membros têm que estar ladeados, tem que ter comunhão uns com os outros e partilhar na necessidade dos mais necessitados. Amém, irmãos? Eu quero aqui agradecer a Deus, agradecer ao pastor, agradecer ao irmão Orion que fez o convite e agradecer também a todos os irmãos que estiveram aí atentos. Acredito que se não fui à altura, os irmãos continuem orando por nós, para que haja cada dia aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas através do seu Santo Espírito, para cada dia possamos apresentar melhor aquilo que o Senhor nos tem dado, né? Que é a disposição de colocar as nossas vidas como vaso, e o Senhor possa nos usar nessa edificação todo dia. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, e já quero aqui agradecer a oportunidade.